Olá, você confere agora os assuntos que foram destaques na semana do Legislativo Estadual. Mesa diretora apresenta projeto de reforma administrativa do quadro funcional da Casa de Leis. Projeto de lei prevê rastreamento de animais em Mato Grosso do Sul. Proposta quer identificar cães e gatos com microchip. Deputado quer criar comissão para acompanhar obras de duplicação da BR-163. E ainda, deputados cobram a apuração do caso de jovem morto após agressão em Lava Jato da capital. O Assembleia Notícias está no ar. Na sessão plenária de terça-feira, o deputado Felipe Orro, do PSDB, fez o uso da tribuna e reclamou das mudanças realizadas pela concessionária de energia elétrica de Mato Grosso do Sul, a Energisa. O parlamentar destacou as demissões realizadas nos últimos 3 anos de mais de 450 funcionários. Além de demissões de antigos funcionários, outra alteração realizada foi o fim da religação de emergência de energia elétrica, que era feita em até 24 horas. Hoje, os consumidores têm de aguardar até 5 dias úteis para o serviço. O parlamentar lamentou a situação. Para reduzir custo e para aumentar o lucro, a Energisa tem demitido servidores, acabou com o plantão 24 horas, quer dizer, você tem de 1 a 5 dias úteis, o plantão de final de semana, então está um transtorno danado para todo o estado e principalmente para os produtores, né? Para os produtores rurais. Quem mora na área rural e depende da energia para conservar o seu produto e não tem muito acesso a outro local que possa levar, né? Geralmente a distância é maior do que na área urbana, e aí acaba causando muito prejuízo. Também na tribuna, o deputado Paulo Correia, do PR, afirmou que a Assembleia tem contribuído nas discussões da crise econômica que afeta a área industrial no estado. A revisão dos incentivos fiscais por parte do governo tem sido pauta de encontros setoriais. Está sendo gestado dentro do governo o Fundo de Equilíbrio Fiscal. E esse Fundo de Equilíbrio Fiscal, teoricamente, mexeria em contratos firmados entre o governo e as indústrias do estado para que fossem reduzidos os incentivos fiscais. Isso é totalmente contrário ao que está acontecendo hoje. Se fizermos isso, nós estamos efetivamente desempregando. 2 projetos de lei foram aprovados pelos parlamentares. Um deles, da deputada Antonieta Morim, do PMDB, determina a colocação de cestos de lixos nos eventos realizados no Parque dos Poderes, em Campo Grande. O segundo é de autoria do deputado Maurício Picarelli, do PSDB, que prevê o rastreamento de animais domésticos. A proposta aprovada determina que cães e gatos sejam identificados por um microchip com informações sobre o animal. A responsabilidade é do proprietário. A ideia é contribuir para o controle de zoonoses nos municípios. Custará em torno de R$10, R$15. E é uma vez só, né? Quer dizer, não é algo que vai trazer prejuízo para a sociedade, muito pelo contrário, vai trazer benefício para a sociedade, porque vai ter um controle. A mesa diretora da Casa de Leis apresentou o projeto de reforma administrativa no quadro funcional da Assembleia. O projeto de reforma administrativa que começou a tramitar vai melhorar a estrutura funcional da Assembleia, além de contribuir com a redução de gastos dos poderes. O presidente, deputado Júnior Mock, explicou que a proposta se destina exclusivamente a alterações no quadro de cargos e funções em comissão. Nós temos hoje, entre cargos e funções, 254, nós estamos reduzindo para 200. Mesmo assim, né, há uma intenção da Casa que a gente mantenha também uma reserva técnica aí de, no mínimo, mais 15%. Então, a ideia é você reduzir isso em torno, aproximadamente, aí, entre 160 e 170. Cargos nomeados dentro de 9 nomenclaturas apenas. Nós tínhamos
temos, né, hoje na lei em vigor cerca de 52 nomenclaturas, o que dificulta você compreender toda a nossa estrutura administrativa e funcional e, acima de tudo, você compreender as atribuições de cada função. A expectativa é de que até o final deste mês a proposta seja aprovada. Ainda esta semana, os parlamentares deverão indicar os nomes que irão compor as comissões permanentes da Casa, para dar início à análise e à aprovação dos projetos. Tenho dito aos deputados, uma vez que ouvi praticamente a todos sobre a reforma individual, por grupo, nós tivemos tempo para conversar, explicar para eles a reforma administrativa, que a gente possa acelerar esse processo de votação, no mais tardar o meu desejo é que a gente chegasse ao final deste mês com a reforma votada e aprovada. Ainda, segundo o presidente, parte dos recursos economizados com a reforma será investida na infraestrutura e na informatização da Casa de Leis, além da abertura do sinal da TV Assembleia. E o projeto de reforma da Previdência Social que tramita no Congresso Nacional vai ser debatido numa audiência pública aqui na Assembleia no próximo dia 22. A proposta é do deputado João Grandão, do PT, que pretende encaminhar a Brasília as sugestões de Mato Grosso do Sul para a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o projeto. Não é uma mobilização de quem é do PT, do PMDB, não. É uma mobilização dos trabalhadores que serão afetados literalmente com essa reforma. Porque ela promove, na verdade, uma situação de constrangimento social, na minha avaliação. Porque, por exemplo, na questão da aposentadoria rural, é inadmissível, né? A aposentadoria rural é uma mulher, por exemplo, aposentar com 65 anos. É totalmente diferente a relação laboral, a forma do trabalho rural do trabalhador, do trabalho urbano. E a Previdência não pode ser discutida de forma unilateral, só na questão da contribuição do trabalhador. O deputado Zé Teixeira, do Democratas, que participou dos debates, acredita que as mudanças são necessárias. Vai ter que fazer um ajuste no Brasil, vai ter que fazer um ajuste nos estados, vai ter que fazer ajuste em previdências privadas, que tem muitos municípios que tem, porque não tem como você pagar uma coisa que você não tem. Não tem como você pagar o inativo, sendo que os ativos não estão suportando pagar os inativos. Então, entra no Tesouro. Quando você entra no Tesouro, você desvia dinheiro de infraestrutura, você desvia dinheiro de segurança, você desvia de saúde, você desvia de coisas essenciais. No próximo bloco, o deputado quer criar comissão para acompanhar obras da duplicação da BR-163. E ainda, parlamentares cobram a apuração do caso de jovem morto após agressão em Lava Jato da capital. Nós voltamos já. Na casa do médico Márcio Bueno, tudo foi pensado para ser ecologicamente correto. Além de ter trocado todas as lâmpadas convencionais pela de LED, ele investiu em um painel solar. Essa placa transforma a radiação do sol em energia elétrica. Então, lavar e passar roupa só durante o dia, para aproveitar a fonte energética disponível. Um sistema que aproveita a energia natural, diminui o consumo do que são produzidos em hidrelétricas e termoelétricas, né? Apesar de ser uma residência só, mas se houvesse mais residências, logicamente o consumo, a geração, a necessidade desse tipo de energia seria cada vez menor, utilizando apenas a energia natural. A energia solar gerada e não consumida volta para a rede distribuidora. Placas solares também aquecem a água da casa e piscina. Pelo bom exemplo e investimento, Márcio não depende dos serviços da concessionária de energia elétrica. Energia limpa? A Assembleia Legislativa curte essa ideia. A Assembleia Legislativa quer estar perto dos sul-mato-grossenses. Se você não vem até o Legislativo, tem a opção de saber sobre o trabalho dos deputados num portal com conteúdo privilegiado. É a Assembleia Online. Basta um clique para ter acesso à agência de notícias, à rádio e à TV do Legislativo.
tudo com a melhor qualidade para alcançar toda a população do estado. Sindicatos patronais que representam as indústrias de Mato Grosso do Sul vão se reunir nesta segunda-feira para discutir os desafios que o setor enfrenta. O representante da indústria cerâmica esteve no Legislativo para convidar os parlamentares a comparecerem no encontro. Uma das maiores preocupações dos empresários é manter o nível de empregos no setor e garantir a produtividade. O setor da construção civil em Mato Grosso do Sul superou a crise de 2015, quando só no primeiro semestre mais de 6 mil trabalhadores foram demitidos. Em 2016, conseguiu se reerguer e dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, indicam que mais de 2.000 vagas de trabalho foram abertas. No entanto, este ano a suspensão dos recursos federais para programas habitacionais e a possibilidade de redução dos incentivos fiscais tem deixado empresários e trabalhadores do setor apreensivos. Nós tivemos uma queda, por exemplo, no cerâmico de 40%, uma redução acumulada de 40% de venda. E fora que os nossos custos aumentaram mais de 30%, a nossa inadimplência cresceu 10%, então, enfim, é um cenário muito complicado. Para buscar soluções e não gerar desempregos no estado, o sindicato patronal, a FIEMES e representantes dos trabalhadores do segmento decidiram promover um encontro setorial. Os parlamentares foram convidados para participarem das discussões. As duas principais formas de mantermos as nossas indústrias aqui é que retomem de forma rápida os programas habitacionais, que já foi anunciado semana passada um novo modelo do Minha Casa Minha Vida. Isso, sem dúvida nenhuma, vai dar uma pré-aquecida e, com certeza, também a manutenção dos incentivos fiscais aqui no estado do Mato Grosso do Sul é muito importante para que a indústria continue a crescer. O deputado Cabo Almi, do PT, apresentou projeto de lei para extinguir a cobrança da taxa mínima da tarifa de energia elétrica. Para o parlamentar, a cobrança é injusta e os consumidores devem pagar apenas pela energia elétrica consumida. Que a empresa cobre apenas pelo consumido, pelo consumo, ou por uma taxa de um serviço prestado, e não no caso de você não ter nenhum serviço prestado, não consumir nada e ter que pagar uma taxa mínima ou qualquer outro tipo de cobrança. Então, estou desobrigando esse consumidor a pagar pelo que ele não deve. Peraí, onde que entra essa cobrança se você não consumiu, se a empresa não lhe prestou nenhum serviço? Outro projeto dispõe sobre os novos procedimentos farmacêuticos. Um deles autoriza que farmácias e drogarias apliquem vacinas na população. O objetivo é ampliar o acesso à prevenção de doenças como H1N1 e febre amarela. Ali nós temos um profissional preparado e dá oportunidade para que esse proprietário também tenha a disponibilidade da vacina para aqueles que queiram fazer uso. E nós vivemos cada vez mais nesses surtos que tem e que tivemos aí recentemente, e acaba superlotando os postos de saúde, e muitas pessoas poderiam muito bem ir a uma farmácia de seu interesse e fazer essa vacina. O deputado estadual João Grandão, do PT, solicitou a criação de uma comissão de representação na Assembleia para acompanhar as obras de duplicação da BR-163 no estado. A BR-163 em Mato Grosso do Sul foi privatizada nos mais de 800 quilômetros que cortam o estado. Todo o trecho deve ser duplicado até 2022. No entanto, para acompanhar os impactos dessa obra e o reordenamento do tráfego nos mais de 20 municípios cortados pela rodovia, o deputado João Grandão solicitou a criação de uma comissão. Tem cidades que ela vive em função da própria BR-163. Nova Alvorada do Sul é um caso típico disso. Então, nesse sentido, nós temos que, com essa comissão, nós temos a possibilidade de que a própria NTT, a própria CCR Via tenha uma referência aqui nessa casa para trocar ideias, para debater problemas. Tem Rio Verde, tem vários municípios que cortam Mato Grosso do Sul, pela BR-63 corta Mato Grosso do Sul, que tem problema de muita ordem. Tem pessoas que estão em constrangimento econômico em função de ter fechado algumas entradas, enfim.
A cidade de Nova Alvorada do Sul é cortada ao meio pela BR-163 e com o fechamento de alguns acessos por conta da duplicação, chegar ao comércio local ficou 1,5 km mais distante. No início deste mês, os parlamentares se reuniram na Assembleia Legislativa com moradores, o engenheiro civil da concessionária CCR-MS Via, representantes do Ministério Público Estadual e da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, para tratar dos impactos na região. A morte de um adolescente agredido em um lava-jato na capital repercutiu na tribuna. Wesner Moreira da Silva, de 17 anos, morreu na última terça-feira após ficar 11 dias internado na Santa Casa de Campo Grande. O jovem trabalhava no lava-jato e teria sido agredido pelo proprietário do local e um colega de trabalho com uma mangueira de ar. Os deputados Paulo Correia, do PR, e Pedro Kemp, do PT, cobraram apuração e punição dos culpados. Este fato envolvendo um adolescente aqui da capital que foi violentado com uma mangueira de ar comprimido num lava-jato causou uma indignação, uma revolta muito grande e nós fizemos o registro aqui na sessão da Assembleia Legislativa com que objetivo? Primeiro, para alertar a sociedade contra esse tipo de violência que acontece, ferindo não fisicamente só, mas também a dignidade das pessoas. E, em segundo lugar, para que este fato possa ser exemplarmente punido, os responsáveis possam de fato responder por esse crime que praticaram, né? E não fique impune. A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente investiga o caso. O deputado Pedro Kemp, do PT, cobrou do governo do estado a quitação dos convênios com entidades e prefeituras beneficiadas pelas emendas parlamentares. Em junho do ano passado, os deputados estaduais e o governo do estado oficializaram a liberação de 36 milhões de reais em emendas parlamentares. Recursos destinados a aproximadamente 600 entidades e aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A expectativa era de que até o final de 2016 os valores fossem repassados. Mas, até o momento, segundo o deputado Pedro Kemp, do PT, apenas 50% dos convênios foram quitados. Estamos pedindo para o governo um calendário de pagamento, até porque as prefeituras e as entidades estão nos cobrando, porque nós assumimos um compromisso com essas instituições. As prefeituras têm várias emendas para receber na área da saúde, são emendas prioritárias. Nós pedimos para o governo dar uma atenção especial para que a gente possa atender os municípios. O líder do governo na casa, deputado professor Rinaldo, do PSDB, explicou os motivos do atraso e garantiu que todos os recursos serão repassados até o final do mês de março. Uma das coisas que prejudicou e que acabou atrasando é a questão das instituições que, devido à mudança no marco regulatório da lei que trata da assistência social, muitas instituições eram geridas, o recurso das emendas pela SEDAST, e com essa mudança ficou a cargo da área da saúde. Por essa razão, tivemos que refazer todos os projetos e veio também o período eleitoral, mas a expectativa é que até março, se Deus quiser, todas as instituições e instituições essas que têm feito um trabalho excepcional, aqueles que mais precisam realmente venham ter condições de administrar da melhor forma possível. Nós ficamos por aqui. Você acompanha mais informações sobre o Legislativo Estadual no nosso portal na internet www.al.ms.gov.br. Até a próxima!